semana e 2 dias, né? Um dia daquilo que aconteceu no sábado retrasado, no atentado contra Donald Trump, a chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos, e muitas perguntas ficaram pelo caminho, né? Das falhas que acabaram acontecendo, e houve aí o pedido de demissão da Kimberly Shiro, que assumiu a responsabilidade, mas recebeu críticas à beça a ponto de fazer esse pedido. Pois é, Ronald. Claro, não dá para dizer foi culpa dela, não é isso, mas ela responde pelo serviço secreto, que falhou miseravelmente. Inclusive nós comentamos isso aqui, né, na segunda-feira seguinte ao atentado. Foram falhas primárias, né, e que tiveram como resultado a morte de uma pessoa, aquele bombeiro que estava lá assistindo ao comício do Trump, e quase que o Trump morre também. Então, uma pessoa morreu, uma outra foi atingida, e todo mundo percebeu que a falha foi miserável, foi primária, né? Então, parecia uma questão de tempo para ela sair. Não dá para dizer, ela foi responsável, o serviço secreto é incompetente porque ela não o dirige bem. Isso aí já é especulação. Mas naquele dia, num momento importante, crucial, as falhas foram terríveis. E foram várias. E que resultaram na morte de uma pessoa. Preciso levar isso em conta. Então, já era esperado que ela saísse. O Zaidan, paralelamente a isso, o pedido de demissão, que abala as estruturas de segurança, evidentemente, começaram inevitavelmente a sair as primeiras pesquisas que falam do desempenho de Kamala Harris na comparação com Donald Trump e com o que os números mostravam quando Joe Biden ainda estava na disputa. Claro que ainda falta a confirmação, mas também já existe a informação de um número de delegados suficientes para que Kamala seja candidata. É natural que isso venha acontecer, então aí as pesquisas ganham um pouco mais de relevância. Algumas com ela um pouquinho à frente, outras com ela um pouquinho atrás, mas mostram um equilíbrio muito grande para esse primeiro momento de pesquisas após a desistência de Trump e a quase certeza de que Kamala será a candidata. Sim. Será candidata. Apenas 2 pesquisas das que eu vi colocam a Kamala Harris na frente, porém dentro daquela margem de erro. As outras todas, o Trump na frente, também sempre na margem de erro, embora às vezes no limite da margem de erro. Mas o que vale notar, né, Ronald, é que, diferentemente do Brasil, em que nós temos o sistema uma pessoa, um voto. E o seu voto, Ronald, vale tanto quanto o voto de quem mora no Amapá, de quem mora em Roraima, ou seja, nos estados com populações menores. Você que vive no estado mais populoso do Brasil. Uma pessoa, um voto. Aí você soma numa campanha presidencial, vê quem tem mais voto e pronto. E nos Estados Unidos, primeiro, não há segundo turno. Até porque lá não existe a figura do voto útil, uma vez que são 2 concorrentes, né? E o máximo que um candidato, Ross Perot, o máximo que um candidato independente conseguiu foi tirar votos de um dos candidatos, mas sem nenhuma chance de vencer. São 2 candidatos, um turno só. Segundo, são 50 eleições. Então, uma pesquisa que traz a maior intenção de voto para este ou para aquele candidato, ela tem de ser relativizada, porque não basta você ter mais votos. Por exemplo, a Califórnia, se você ganhar por 100 mil votos de diferença ou por 1 milhão de votos de diferença, isso não muda nada. Você vai ter a Califórnia. Os delegados todos serão seus delegados. Isso acontece em 48 dos 50 estados. Só em 2 estados há uma divisão proporcional. Mas em 48, inclusive nos estados que são chave, porque tem populações maiores, maior número de delegados. Califórnia, Texas, Nova York e Flórida. A Califórnia, nas últimas décadas, tem votado com os democratas, Nova York também, Texas com os republicanos. A Flórida tem votado com os republicanos, mas é mais instável do que o Texas, do que os outros 2. E se você tem um voto a mais em um desses estados, você leva o estado inteiro. Todos os delegados serão seus. Votarão em você. Não há
Em alguns estados, há obrigatoriedade de que o delegado represente fielmente o que foi decidido. Em outros, não, porque as legislações são estaduais. Então, são 50 eleições. E aí, uma pesquisa que traz números nacionais, ela tem de ser relativizada. Porque pode acontecer, como já aconteceu, de um candidato ter mais votos e perder, porque o outro candidato ganhou em estados que lhe deram mais delegados no colégio eleitoral. Então, é preciso relativizar a importância dessas pesquisas, ainda mais quando elas apontam ali empate técnico e tal. Se você tiver 50 pesquisas, aí sim, aí você tem um cenário, embora as pesquisas errem, e lá costumam errar muito, né? Mas se você tiver 50 pesquisas, uma em cada estado, você tem um cenário mais realista, né? Agora, um cenário nacional, em que você tem apenas quem tem mais votos na população inteira, isso não é suficiente para se apontar um favorito exatamente por essa peculiaridade. São 50 eleições e um colégio eleitoral, né, Ronald? Zaidan, não se usa a expressão estado-chave ou estados-chaves para se chegar a um vencedor à toa, né? É isso que você está explicando. E eu lembro uma vez que a gente teve aqui um longo papo, você deve lembrar, Zaidan, falando sobre eleições nos Estados Unidos na redação da Rádio Bandeirantes, você lembra disso? Para vários dos nossos colegas aqui, dando detalhes. É uma eleição cheia de detalhes. E interessante é que, dependendo de onde ela estiver acontecendo, as pessoas têm mais coisas a votar do que simplesmente para presidente ou para outros cargos públicos. Tem um monte de decisão que vai sendo tomada dependendo da localidade, né, Zaidan? Sim, há vários referendos, né? E essas decisões são tomadas nos estados. Não há uma decisão federal de que os estados decidirão, por exemplo, sobre uso recreativo da maconha. Não. O estado decide fazer aquela votação, ter aquele referendo. Então, essa soberania do estado, ela é cumprida à risca. Inclusive, o modelo de votação, né? Há estado em que há urna eletrônica. Há estado em que você tem o voto na caneta. E agora, esse risco de distorção que existe no voto pelo correio. Inclusive com as denúncias que aconteceram em 2020 de votos em branco, ou seja, a cédula foi devolvida tal como ela chegou ao eleitor e houve denúncias de que elas foram preenchidas, essas cédulas. Gente que recebeu uma cédula em nome de alguém que já não morava naquela casa. E aí, se quem vai votar é alguém de 12 anos de idade, que nem tem direito a votar, não se sabe. Alguém colocou na cédula e colocou ali no envelope e mandou pelo correio. Então, cada estado decide como será a eleição. Inclusive, há estados em que alguém é candidato a presidente por um partido menor e esse mesmo sujeito não tem sua candidatura acatada em outro estado. Ele não atende às exigências daquele estado. Em outro estado, ele é candidato a presidente da República. Então, é um modelo único, né, que traz muitas distorções, mas é a ideia de Estados Unidos, ou seja, é uma federação de estados com alto grau de autonomia. Pelo menos essa é a ideia, né?